Queridas irmãs, queridos irmãos, nesse instante, saudamos todos os que estão na TV Alvorada Espírita, que aqui no nosso país e em vários outros países, compartilham nesse instante do programa ao vivo, que acontece todas as segundas-feiras às 14 horas, às 20 horas, e as palestras da quinta-feira também às 20 horas. Além de estarem também conosco num programa ao vivo, só que aí de estudo, todas as quartas-feiras às 20 horas. Programa de 2 horas, que estamos estudando o livro Nosso Lar, com as imagens do Projeto Imagem. Então, agradecemos já os 20 brasileiros que, além dos que estão aqui, também estão acompanhando a transmissão da TV Alvorada ao vivo. Sem falarmos daqueles que no Japão, na Venezuela, na Espanha, na Holanda, na Argentina e na Dinamarca, também já estiveram ou estão na nossa TV. Irmãos que compartilham conosco das lições da doutrina espírita e que com ela, do mesmo modo que acontece conosco, aprendemos juntos no entendimento destas leis. Falávamos na prece sobre os benefícios que as realidades espirituais, uma vez compreendidas, produzem espontaneamente naquele que as aceita. Nada pior no caminho dos homens do que o medo. Nada mais doloroso do que a angústia de não ter expectativa, de não saber o que fazer, de ter feito o que é errado, achando que estava fazendo certo. E nada mais grave dentro deste panorama do que alguém dizer a você que porque você fez daquele jeito já não tem mais como corrigir o mal. Que é a ação de Satanás que vai agora dominar seus dias. Nada mais doloroso para alguém do que reconhecer seus equívocos e não ter mais chance de transformá-los em acertos. E isto, em muitos lugares, tem sido feito com a consciência de culpa das pessoas, por ignorância, por falta de compreensão dessas leis do universo, que se deixam arrastar por ameaças, porque tendo a mente aberta para certas práticas do oportunismo, também querem no oportunismo conseguir riquezas. Outra manifestação da ignorância, que julga que o reino de Deus se compara a estas cortes corruptas que governam os povos, que está aberto a todo tipo de chantagem, a todo tipo de comércio, a todo tipo de pressão ou de lobby, para que as suas ansiedades e necessidades sejam cobertas, contra o sofrimento de todos os que não são aquinhoados, dos que perdem com as suas conquistas. Essas pessoas, ignorando as leis do universo, se deixam arrastar por promessas insensatas, de gente que manipula muito bem o verbo, mas mais ainda manipula a consciência de culpa, ou as ambições desmedidas. Tanto que Jesus, ao falar deste assunto, disse que as armadilhas de lobo
somente conseguem pegar os lobos. Que você não vê uma pomba procurando o que um lobo procura. Quando então, voltando ao tema da oração, compreendemos como se estruturam as leis do universo, descobrimos que já não precisamos mais ter medo. Porque um dos primeiros e mais cruéis é o medo de desaparecer. O medo de morrer. Este medo de morrer, que é grande em muita gente, mas somente quando este indivíduo está perto dele, perto do momento da partida. Mas que não é suficientemente intimidador para fazer com que a gente viva com responsabilidade. Porque nós o que vemos constantemente é o ser humano se conduzindo de maneira indiferente, mesmo que essa indiferença o conduza ao cemitério mais depressa. Então, o medo do desaparecimento é um dos que gera nas pessoas o trauma de estarem unidas e de repente terem que sepultar-se um ao outro. E só então se darem conta de que isso é verdade. Nós olhamos, tal é o medo. Nós olhamos para a realidade da morte como se ela não fosse nos tocar. E nos apavoramos quando, por algum motivo, sem mandar aviso, alguém das nossas relações se vê surpreendido por ela. Ou quando algum exame clínico, algum exame de laboratório aponta para a existência em nós de algum problema que pode nos levar, imagina que absurdo um negócio desse, ao cemitério. Só aí começamos a nos incomodar de verdade. E então, temendo o nada, temendo o fim, aí queremos resolver o problema em 5 minutos. Quando nós, ao contrário, começamos a compreender as leis do universo, a primeira coisa que acontece conosco é que este medo nós enfrentamos. Por quê? Porque as leis do universo nos ensinam duas coisas. A primeira é que você morre todos os dias. Deus é tão bom que todos os dias faz a gente treinar para morrer. A gente dorme. A gente sai do corpo. A gente volta para o mundo espiritual de onde viemos. Vamos ficar lá pelo menos 8 horas. E voltamos a acordar, como se cada novo dia fosse um novo renascer. E se você vive 10 anos, durante 10 anos treinou 3.650 dias, 3.650 vezes morrer. Já pensaram fazer 3.650 bolos? O mesmo bolo? Já está fazendo ele decor, depois, quando tiver no 200, já sabe fazer o bolo sem olhar nem para a assadeira. Imagina fazer 3.650 bolos. Todo santo dia aquele bolo.
Mas se você vive 20 anos, você vai fazer isso 2 vezes mais. Se já tem 30 anos, já fez esse bolo 3 vezes mais do que as 3.650 vezes. Se tem 40 anos, multiplica 3.650 por 4. Quanto vai dar? Quanto? Ai, como era bom aquele lapinho de tabuada, né? Quanto vai dar? 4 vezes 3.650. Quanto? 14.600 vezes. Se você viveu 40 anos, já teve 14.600 treinos para morrer. Eu já passei disso um pouquinho. Devo estar lá pelos 15.000 e poucos treinos. Um pouco mais. Se você já tem 50 anos, faz as contas. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que nós estaremos enfrentando, quando chegar de verdade o negócio, né? Com o pé nas costas. Já treinamos para isso. Tantas vezes quantos tenham sido os nossos dias. E em cada dia, quanto tenham sido o nosso repouso, o sono. Não será nada de surpreender. Você não estará diante do desconhecido, porque todo dia a gente vai para lá. Agora, além disso, aí tem a segunda coisa que as leis do universo nos ensinam, que é a de que a única coisa que vai transformar-se, não morrer, mas transformar-se, é a carne. Porque você não vai morrer nunca. Você que não é o bolinho de carne, com 2 perninhas que anda, você que é aquele que domina o bolinho de carne, aquele que coordena a vontade, que decide para onde ele vai, para onde ele vem, que horas ele levanta, que horas ele dorme, você nunca vai morrer. E se é assim, se é a partir deste raciocínio que nos dá noção muito clara do que é você, do que sou eu, do que somos nós, em relação ao que é o nosso corpo, então já não precisamos mais nos deixar arrasar por ameaças que nos venham dizer do fim de todas as coisas, que nos venham fazer tremer diante da separação. Sem com isso a gente afirmar que a gente não sofre com a separação. Claro, a gente sente saudade, a gente sente a ausência. Mas isso não significa o fim. Porque somente quando você entende as leis do universo é que você sabe que aquela pessoa perdeu a carne, mas não deixou de existir. E que em todos os treinos que você vai fazer, enquanto o seu corpo tiver vida, você poderá encontrar-se com ela do lado de lá, que está viva também, olhando você. Perpetuando assim o afeto entre as pessoas. Perpetuando no coração de cada um a certeza de que podemos sempre fazer o bem. Podemos sempre continuar semeando a beleza na vida dos outros. Porque isso nunca vai se perder. E que o cemitério se transforma apenas no campo onde morrem as ilusões materiais. Onde morrem
os desajustes que nós cometemos num corpo que pensávamos ser a gente, mas que não era. E isso é como quando você abre o seu armário e faz uma seleção das roupas que não servem mais, que estão velhas demais, que estão já no abismo ou nas portas da desencarnação. E aí você arranca do cabide, tira da gaveta, põe num saco de lixo preto, parece aquele saco que enterra defunto, né? E faz o que com ela? Leva para o centro espírita para dar de presente para os pobres. O que muita gente faz. Mas os mais sensatos jogam no lixo. Porque já não prestam mais. Agora, todas as vezes que você faz isto, você continua sendo você. Não é você que foi para o lixo, foi sua roupa. Ela não servia mais, ou ela estava rasgada, estava velha, estava já descolorida. Não servia mais para as funções que você esperava poder usá-las. Então, sem você perder a sua identidade, você se desfaz da roupa. Transforma aquela roupa em um pano de chão para limpar a casa. Pega aquela roupa, rasga bem rasgadinha e fica fazendo fuxico. Sabe o que é fuxico? Não é ficar só conversando com a vizinha, fazendo aqueles rolinhos assim, de paninho, que depois você faz almofada. Tem gente que faz geladeira, fogão, tudo com esses fuxicos de pano. Do mesmo jeito que você vai usar a sua roupa velha para fazer pano de chão, para fazer passadeira, para fazer tapete ou para fazer fuxico, o seu corpo vai ser usado para abastecer a natureza com os seus elementos. Ele se transformará em outras coisas. Vai evaporar a sua água, vai desaparecer os princípios químicos, transformando-se em adubo orgânico para outros seres. A sua roupa terá esse destino. Mas você continua existindo. Continua podendo viver. Quando você entende as realidades do espírito, você compreende que não precisa ter medo da morte. Você precisa ter medo da vida. Porque você aprende que, sendo imortal, você vai colher exatamente aquilo que fez na terra. E você terá também que colher o que fez do lado de lá. Você não tem como fugir daquilo que você faz. Daí então, morrer não é o problema. Como também, dormir não é o problema. O problema é o que você faz enquanto está acordado. O problema é o que a gente faz enquanto está vivo na terra. Vejam como é diferente. E então cada dia é uma nova chance de você fazer coisas boas. Já pensaram que todos os dias você é detentor de uma conta num banco? E todo dia, faça o que fizer com esta conta naquele dia, você tem um novo depósito nesta conta. Você levanta, vai no banco e olha lá, está lá o saldo. Poxa vida, gastei tudo ontem, mas está aqui de novo. E aí você vai poder usar aquele saldo naquele dia, do jeito que você quiser. No bem, no mal, no muito ou no pouco. E você acha então que no dia seguinte não vai ter nada na conta. Você levanta no dia seguinte, vai lá, está lá de novo creditado para você. Alguém já assistiu o filme O Dia da Marmota? Lembra, no Dia da Marmota o cara acordava sempre no mesmo dia. O Raul está dizendo que ele já assistiu.
Ele sempre acordava no mesmo dia e sempre acontecia tudo de novo igual. É mais ou menos um negócio parecido com esse. Você todo dia tem de novo na sua conta 24 horas. Multiplicada por 60 minutos. Multiplicada por 60 segundos. Como você vai usar isso? Você que sabe. Daí ser o problema. Você vai sendo creditado até o dia em que você tem que levar tudo o que você fez com esse crédito e prestar contas. Você não vai morrer. Bom seria a gente morrer e desaparecer. Porque se você não tivesse que prestar estas contas, o que a gente faria? Ai, cada barbaridade, cada coisa feia, porque a gente ia querer tudo pra gente, ia querer só desfrutar, ia querer prejudicar os outros, não ia querer fazer nada para dividir, porque a gente ia adorar ser o centro do mundo. Já que eu não tenho que prestar contas mesmo, eu vou usar essas 24 horas da forma que me dê o maior prazer, mesmo que isso destrua a vida dos outros. Quando então entendemos o mecanismo da lei do universo, já não é mais importante se vamos morrer, Não. O importante é como vamos viver. Porque disto vai depender o que vamos encontrar depois. Vamos pegar todo este crédito, chegar no banco da vida e dizer, vivi 30 mil dias. Se você vivesse 100 anos, viveria 36.500 dias. 36.500 dias. Se vivesse 100 anos. E nesses 36.500 dias, trouxe aqui uns embrulhinhos. Mas você não recebeu a cada dia um crédito. E o que você produziu nesta hora? Neste crédito? O que ele te serviu? Se nós pensarmos em termos econômicos e numéricos, vocês perceberão que é mais grave a vida do que a morte. Porque depois que a morte acontece, que o corpo não pode mais ir sacar as 24 horas do banco, você continua vivendo. Tá bom, né? Fazer o quê? Já estou do lado de lá mesmo. Mas, enquanto você está tendo crédito, você pode alterar as coisas. Para que a hora do acerto financeiro, a hora do crédito e do débito, apurado por aqueles que te deram esse direito, corresponda ao bem ou à indiferença que você mesmo plantou. Como a gente se ilude com a ideia do fim, e muitos cristãos têm medo da morte. Sabe por quê? Os cristãos que têm medo da morte é porque não são cristãos. Dizem que são. Vai na igreja, o indivíduo, escuta a palavra do padre, do pastor, do representante religioso, vai na quermesse, joga no bingo lá da igreja para arrumar dinheirinho para manter as obras do padre, confessa, comunga. Eu ia falar paga o dízimo, mas agora esse negócio está feio, não dá para a gente ficar falando assim. Quer dizer, faz o que todo mundo diz que faz porque é cristão. Mas não aprende com o dono do negócio. Não aprende com Jesus. Como você se diz cristão e tem medo de morrer, se uma das coisas que mais se cultua no cristianismo dogmático é exatamente Jesus ter mostrado que a morte não existe, ter surgido do túmulo.
quando isto é assim, a primeira coisa que deveríamos pensar é: eu também vou ter essa chance. Eu também poderei fazer isto. Como Jesus disse: vós sois deuses. Podereis fazer o que faço e muito mais. Jesus não era um ser à parte, um ser anômalo, porque seria uma excrescência da criação do universo, produzir criaturas predestinadas, criaturas especiais. O Senhor é o fruto do seu esforço no bem que fez, na evolução, na nobreza da alma, que se elevou, porque entendeu, bem antes de nós, as leis do universo. E veio para dizer para a gente como funciona. É como mais ou menos um químico. O indivíduo fez faculdade de química, aprendeu como funcionam as combinações de moléculas, o que é a química orgânica, a química inorgânica, como fazem os radicais para se misturarem. Ele aprendeu como se faz todas estas coisas. E aí então, sai em missão e vai se meter lá no meio da floresta amazônica. E aí descobre as dificuldades de quem vive naquele ambiente. E precisando ajudar as pessoas a se higienizarem de forma adequada, mas não podendo recorrer ao sabão do supermercado, conhecendo os mecanismos da química, ensina as pessoas. Vamos fazer uma coisa? Onde é que tem todos aqueles produtos mirabolantes que só o químico conhece? Ah, tem na banha, na gordura, mas eu preciso de um outro produto para reagir com isto e produzir o sabão. Então descobre ele, porque já sabe, e ensina os outros a fazer o quê? Uma fogueira. Pega um toco, ou vários, faz o fogo. Mas o que eu vou fazer com o fogo? Vou botar minha mão lá, vou me higienizar com a brasa? Não. Depois que você fizer o fogo, você pega o quê? A cinza. Mas o que tem a cinza? Você faz a mistura, derrete, põe a cinza, e há uma reação química que o Zé Capial lá do mato não conhece. E você não vai dar um curso de química para ele no meio do matagal. Mas você sabe como funciona. Então você o ensina a fazer sabão. E ele usa o material que tem nas suas mãos, na proporção que você deu para ele. E ele começa a fabricar um sabão que vai higienizá-lo, que vai matar bactérias, que vai ajudá-lo a ter uma vida melhor. Essa é a função de Jesus em nossa vida. Somos ainda os Zé Capiaus do mato. Somos os seres atrasados, dos igarapés, dos sertões. Não porque são maus, mas porque estão longe dos favores da civilização, como nós estamos longe das conquistas da evolução espiritual, porque somos mesquinhos, somos maldosos, indiferentes. Então vem o químico do amor e ensina a gente, não como o amor se constrói, mas como a gente pode usar esses produtos e encontrá-los facilmente em nossa volta. Jesus não veio dar um curso teórico de como organizar a vida humana para que o mundo prospere. Jesus veio fazer a gente combinar os nossos materiais. E então usou aquelas fórmulas. Vamos fazer o sabão. Pega um pouco de óleo, um pouco de banha, do bicho que você matou mesmo, para comer a carne. Cozinha tudo, joga uma proporção da própria cinza que você tem aí no quintal, dentro do fogão a lenha. Deixa por um tempo, espera esfriar, mistura bem, e aí já tem o sabão.
Aí vem Jesus e diz: você está vendo aquele que está te fazendo mal? Que está te prejudicando? Sabe aquele que falou mal de você, aquele que quer te prejudicar? Pegue isto e põe a cinza do esquecimento. Aquece, mistura bem, e quando esfriar, você tem o sabão com o qual você limpa o seu espírito de doenças, de dores, de angústias, de misérias. O sabão que se chama perdão. O sabão que faz você não ficar mais doente, que faz você vencer, mesmo continuando como somos, ignorantes, mas vencer aquela etapa da miséria, para que um dia, melhorando-nos, possamos fazer uma faculdade de química, e aí entendermos como foi sábio aquele químico que foi lá na selva, e com a sua maneira de ensinar, ao invés de colocar as teorias no quadro negro, pôs a mão na massa e fez a gente fazer as reações químicas necessárias para obter o resultado. Mistura o ódio, a banha da ofensa, na cinza do esquecimento. Aquece isso. E daí você vai tirar uma coisa muito boa, que significa equilíbrio para o seu espírito, que mata as doenças que você teria se não fizesse isto com você mesmo. Porque no futuro você já não terá mais essas nódoas transformadas em tumores, em cânceres. Jesus olha para nós e fala: peguem aquilo que vocês têm de bom e multiplicando isto, como alguém que corta a rama da mandioca e enterra aquele pé de mandioca, aquela rama cortada aos pedacinhos, e dali extrai muitas outras mandiocas. Você pega o que você tem de bom, a raiz generosa do seu ser, multiplica isso em pedaços e enterra nos outros. Coloca cada pedacinho de bondade nas outras pessoas, nos corações humanos dos seus semelhantes. E você verá nascerem tantos e tantos outros pés de mandioca, iguais àquele que você colocou nelas. Para isso você precisa privar-se. Para isso você precisa dar de você, para que os outros recebam um pedaço de você. Mas Jesus ensina, em uma das passagens lindas dos evangelhos, que a semente que caindo ao solo, se recusar a morrer, esta fica sozinha. Mas a semente que caindo no solo, aceitar morrer, essa produz muitas outras sementes. E então Jesus dá esta fórmula milagrosa, para os ignorantes que nós somos, que não fizemos faculdade de química, que não fizemos faculdade de perdão, que não fizemos faculdade da evolução do espírito.
nos ensinando a fazer estas coisas, Ele usa estes nomes. Nos dá as fórmulas. Aqui Ele chama de perdão. Aqui Ele chama de caridade. Fórmula da caridade. Pegue um pedaço, pegue um bem que você possua em você e doe este bem para os outros. Multiplique isto como se você pegasse a rama da mandioca e a cortasse, ou um pedaço de cana e a enterrasse também no solo. E aí você vai ver que pomar lindo você vai ter, que mandiocal e que canavial generosos produzirão à sua volta, não mais somente você. Mas ele não apenas falou isto, Jesus fez isto, como o químico que foi lá no sertão, que arrumou a banha, que fez a fogueira, que chamou o povo para que aprendesse, que misturou o óleo com a cinza, na proporção adequada, no tempo certo, e que depois faz o resultado surgir para todo mundo aprender. Quando ensinou as lições, quando a comunidade aprendeu como fazer sabão ou como fazer outras coisas, o químico já tinha cumprido a sua missão. Agora ficavam as pessoas entregues a elas mesmas, para que aquelas que tivessem vontade aproveitassem o ensinamento. E o químico divino permanece 3 anos ou menos do que isso conosco. Germina, fecunda, semeia. E depois vai olhar a gente de longe. Entender então as leis do universo é exatamente decodificar estes processos. Não ter mais medo da morte, não ter mais medo da enfermidade, não ter mais medo do desafio, não ter mais medo da dificuldade, mas a tudo isto encarar com nobreza. Porque estas coisas, elas são parte da fórmula. Com elas você produzirá coisas muito boas para você. Enfrentando a dificuldade, a adversidade, você desenvolverá aqueles focos de luz em seu ser. Porque, não tenham dúvida, tudo isso vai passar. Chegará o dia em que não vai existir mais cancerosos, aleijados, mendigos, porque terá encerrado o prazo da semeadura e estaremos do lado de lá. Mas continuaremos vivos. E então vamos olhar para trás e vamos levar o quê? Do investimento diário que recebíamos na conta. Por isso é que Chico Xavier nos ensina, repassando-nos o quê? Emmanuel falava para ele, que para nós, alguns centímetros de remorso no coração pesam mais do que toneladas de sacrifícios. Alguns centímetros de coisas boas que nós não tenhamos feito por um outro, por uma outra pessoa, por um outro irmão de humanidade, pesam na alma mais do que se nós tivéssemos feito por ele toneladas de sacrifícios para carregá-lo, para aguentá-lo, para ajudá-lo, para amá-lo. Nos ensinam os Espíritos a esse respeito. Para que enquanto estamos na vida, agradeçamos estas chances que a vida nos fornece
E ao invés de reclamarmos das toneladas de sacrifício, nós não nos libertemos deles, delas, deixando de fazer o que poderíamos ter feito. Porque esse deixar de fazer o que poderíamos ter feito pesará no nosso espírito muito mais do que as toneladas de dores ou aflições que passamos ao lado daquelas pessoas. Você tem uma pessoa enferma, e não estamos julgando aqui os que fazem ou não fazem, mas estamos dando isso como exemplo, como aliás o próprio Chico usava essa frase para exemplificar essa questão. Uma pessoa está enferma e você resolve, por N motivos que parecem justos, afastá-la de você e colocá-la em algum lugar onde alguém vai cuidar dela. Seja um asilo, um hospital, uma clínica, uma coisa dessas que os indiferentes administram muitas vezes, para tentar sanar as violências que dentro das nossas casas proliferam por falta de paciência. Eu vou visitar de vez em quando. Todo dia eu vou. No primeiro mês. No segundo mês vai dia sim, dia não. No terceiro mês vai uma vez por mês. E no quarto mês vai de vez em quando. Passa o tempo. Você viveu a sua vida. Você continuou com as suas rotinas. E aquela pessoa foi ficando. Foi lá entregando-se às suas dores, aos seus problemas. Até que todos morrem. Todos morrem. Agora vamos mudar o cenário. Você recebe na sua casa uma pessoa com um problema de saúde. Ou você mora com ela e ela de repente fica assim. Mas não é assim uma pessoa muito chegada, é uma tia distante, uma pessoa idosa, que não tem ninguém mais para cuidar dela. E você, de coração generoso, que já tem os seus compromissos familiares, que já tem tantas coisas para fazer, ao invés de mandar essa pessoa para um asilo, para um hospital, para uma clínica, você diz, não, eu tenho compaixão dessa criatura. Ela nunca teve ninguém no mundo. Ela ajudou as pessoas quando tinha saúde. Eu vou cuidar dela. Não teria obrigação direta, porque não sou filha, não sou nada, sou sobrinha, sobrinha neta. Mas é um ser humano, não importa que título possua nos relacionamentos jurídicos que os homens inventaram. É uma outra criatura, um outro irmão, uma outra irmã. Vou cuidar dessa pessoa, vou dormir menos, vou ter problemas, vou me cansar, vou me desgastar, vou ter que trabalhar, vou ter que fazer comida para mais uma, vou ter que dar banho na cama, vou ter que trocar fralda. Mas vou fazer isto por esta pessoa. Porque se fosse eu, talvez eu me sentisse muito, muito feliz se alguém me cuidasse desse jeito. Passa o tempo. E todos morrem. Uma situação muito parecida com aquela primeira. Aí então, do lado de lá, nos reencontramos. E percebemos que aquela pessoa, que no primeiro caso, ou que no segundo caso, nós colocamos em um albergue, em um asilo, em um hospital, em uma clínica, ou que nós permitimos que ficasse em nossa vida e nos debruçamos a beneficiá-la com o melhor que tínhamos, que esta pessoa, numa vida passada, foi nosso pai amoroso, foi nossa mãe querida, ou foi alguém que cuidou da gente,
órfão na vida e nos criou do nada até a vida adulta. Quando do lado de lá todos estes véus forem levantados e estas verdades aparecerem, quem será que sofrerá mais? Quem será que terá no coração o maior peso? Aquela que se sacrificou terrivelmente, que se desgastou, que se consumiu, que envelheceu cuidando da outra, que não era quase nada dela nesta vida? Ou o primeiro, ou a primeira, que descartou-se, que disse que pagaria bem o enfermeiro para cuidar dessa pessoa lá longe, que ia visitar de vez em quando? Quem será que encarará do lado de lá o olhar daquele que foi o seu pai ou que foi o seu benfeitor de uma vida passada? Por isso, Emmanuel fala a todos nós que alguns centímetros de arrependimento pesam no coração muito mais do que toneladas de sacrifício. Porque aquele que se sacrificou, aquela que acolheu, aquela que se debruçou e ajudou o outro ser, quando se dar conta de que aquela havia sido sua mãe, seu pai, seu benfeitor de outra vida, ficará exultante por ter retribuído, por ter feito alguma coisa de bom para o seu credor de outras vidas. E aquilo que pareceu um peso terrível, aquilo que fora um massacre mesmo, será o alicerce de um amor indestrutível entre os que agora são igualmente necessitados e benfeitores um do outro. Entender as leis do universo, queridas irmãs, queridos irmãos, é a gente se libertar de Satanás, se libertar do medo do inferno, se libertar da opressão criminosa que manipula as consciências para tomar seus recursos. É você entender que Deus é bom. E que quando você é bom, você está atestando ao Criador e ao universo de que você já entendeu que é filho dele. Que é filho da bondade. E que se é filho da bondade, você é uma criatura tão nobre quanto o Pai. E em toda parte, por onde você for, o universo vai te ajudar. Em toda parte, por onde você passar, a bondade do Pai olhará por você. Não importa que religião você possua. Porque sabe, o Criador de todas as coisas, que você será um excelente exemplo para todos aqueles que ainda não sabem ou não descobriram que são filhos de Deus também. Eles acreditarão quando verem o seu exemplo, quando verem a sua capacidade de ser decente. Por isso, queridos irmãos, nós não os tratamos aqui nesta casa, nem a vocês que estão em suas casas, esperando pela cirurgia espiritual. Não tratamos vocês como mendigos, como miseráveis, como seres menores, como farrapos de gente. Nós queremos que vocês entendam que vocês são os filhos da divindade. E que nós nos honramos, nos sentimos honrados de orarmos por vocês.
como uma formiga oraria pelo santo que a abençoa, pelo sol que a aquece. Oramos por vocês, para que vocês de verdade nunca se esqueçam dessa realidade. De que são filhos de Deus, construtores do mundo melhor. Que vocês são maiores do que as doenças que possuam, maiores que os problemas que carregam, e preparados para superá-los, sendo exemplo para os outros. Não se apequenem, não se acomodem, como aqueles que buscam o remédio no hospital ou na farmácia, para tomá-los e continuarem viciados no erro. Vivam esta divindade que existe, naquilo que falam, naquilo que ajudam, naquilo que fazem. Porque a cada 24 horas vocês são fonte de esperança. A cada 24 horas alguém pode ser feliz na terra, porque você existe. A cada 24 horas alguém pode ter coragem, porque você infundiu esta coragem a esta pessoa, apoiando-a, compreendendo-a, não criticando os seus erros, estendendo as mãos para erguê-la. A cada 24 horas, Deus confia a cada filho um pedaço do seu tesouro. E quando entrarem na sala de passe, ou quando se deitarem agora, para que espíritos amigos cuidem dos seus corpos, lembrem-se que a última coisa que o Filho de Deus vai fazer, ou deve fazer, é não fazer o bem. Mesmo doente, mesmo com dores e problemas, Filho de Deus é bom. E só é bom quando fizer o bem, esquecendo de si mesmo. Este é o compromisso da nova humanidade. Aquela que está sendo construída passo a passo, sobre as ruínas do mundo velho, que vai ser varrido da terra pelas epidemias, pelos terremotos, pelas dores, pelos processos naturais da existência. A nova humanidade será composta de seres assim, que confiam tanto no Pai, que já não pedem nada mais para si mesmos, que se sacrificam ao máximo por amor aos outros, porque sabem que Deus, como Pai, conhece as necessidades de cada filho. E se sentirá honrado quando vê que a confiança do filho nele é tão grande que ele já não está mais pedindo nada para ele próprio. Que alguém está vendo isto. Que alguém está tomando conta dele. Como alguém está tomando conta de você. Pense nisso. Este é o novo mundo. Estas são as consequências da nova ordem do universo. Este é o fim do inferno. É o fim do medo. É o fim da exploração. É o fim da miséria humana. Esta é a era da esperança, da qual cada um de vocês é um agente. Porque aqueles que não forem agentes da esperança no mundo, não poderão mais ficar no mundo. Quando entrarem na sala de passe, sintam que para nós, cada um de vocês,
é um diamante de Deus. Para nós, vocês todos são vistos como Jesuses também. O mesmo Jesus que vocês serão no tempo que desejarem ser. Daí agradecermos, nos darem esta alegria e esta honra de podermos nos abraçar, de podermos nos encontrar, com a certeza de que, fora daqui, a semente que não aceitar morrer ficará sozinha. Mas a semente que aceitar perecer, esta vai produzir muitas outras. Sementes de Deus, lembrem disto. Muita paz. Senhor, agradecemos o teu carinho constante, as bênçãos da vida, as energias generosas que se abatem sobre todos os filhos que recorrem aos armazéns do universo, reerguendo, retificando, abastecendo. Estas forças sublimes nos dão a certeza de que nenhum dos filhos está esquecido, de que não há fardo que pese mais do que as forças daquele que precisa carregá-lo. Que em todos os instantes, os espíritos amigos nos acompanham para intuir-nos a respeito das coisas elevadas, para nos fazerem combater o orgulho, a arrogância, a impaciência, para transformarem em nós defeitos em virtudes, ajudando-nos na superação dos degraus que nos desafiam no rumo da evolução. Que bom, querido Mestre, que ao compreendermos as leis do universo, nós passamos a agir em auxílio de nós mesmos. Ao invés de fazermos como sempre fazíamos, tornando-nos os piores inimigos, nós cooperamos com o esforço do bem, nos tratamentos que a bondade nos oferta gratuitamente, cooperando, tomando o remédio na hora certa, o remédio da paciência, da tolerância ou do silêncio, diante da agressão ou na hora da briga, remédio que evita o envenenamento dos nossos sentimentos e energias. Entendendo as leis do universo, cooperamos com o regime que estas leis aconselham, não apenas porque deixamos de nos alimentar das coisas nocivas para o estômago, mas também porque nos colocamos vigilantes no regime do bem, adotando as condutas necessárias para que o mal não pese tanto em nossas atitudes, que possamos adelgaçar-nos das coisas ruins e fortalecer nossos sistemas, nossas emoções com coisas boas. Obrigado, Senhor, pelo esforço que o mundo espiritual faz para nos ver melhores pessoas, que nós possamos cantar uma vez mais e assim demonstrar que entendemos o
que significa estar no mundo, servindo de verdade. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos